separei uma série de passagens aqui que mencionam dinheiro, tá? E uma delas está dizendo assim, ó, é em Mateus 6, tá? Mateus 6, do 19 ao 21, versículo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E destaque para essa parte aqui, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Então, quando a gente pega tudo que está acontecendo, alguém vem e fala, mas Thiago, mas está escrito aqui, ó, não acumulem para vocês tesouros na terra. Como que a gente deveria interpretar uma coisa dessa, por exemplo? Excelente essa passagem. Em primeiro lugar, devemos levar dois elementos aqui que vão ajudar o pessoal de casa a entender isso aqui. Jesus falou esse texto dentro do famoso Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é cheio de hipérboles. Esse texto está na mesma linha que ele fala, se um homem olhou para a mulher com o coração impuro, com o desejo impuro, já adulterou no seu coração. Se você chama o seu irmão de raca, quer dizer tolo, você já matou o seu irmão. Então Jesus coloca questões muito fortes e ele termina dizendo, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês herdarão o céu. Jesus fez esse sermão porque na época de Jesus, havia os escribas e fariseus que eram muito orgulhosos da santidade deles, sabe? Muito assim, muito legalistas. E eles achavam que por serem rigorosos com os elementos da religião, isso os colocava como superiores aos demais, espiritualmente. Fazer um update para o nosso tempo. É como se, de repente, hoje, alguns... Eu tenho um doutorado em teologia, mas alguns acham que por isso ele é doutor em Deus. Não discute Deus comigo, não. Eu sou especialista em Deus, eu sou tecnólogo em Deus, você é um leigo. Sabe, eu estudo a Bíblia há muito tempo, você batizou ontem. Isso é uma arrogância que muita gente tem, que é perigosa. Nós não podemos ter essa arrogância. Agora, nessa situação, Jesus falou o seguinte, gente, vocês estão achando que é a justiça deles que agrada a Deus? Se vocês não tiveram uma justiça que exceda muito a deles, vocês não vão entrar, porque mesmo que você não adultere, mas se você desejou no seu coração, já adulterou. Então, nesse contexto, ele vai preparando, puxa, não vai sobrar nada para mim. Aí que ele fala, calma, vocês só vão ser salvos pela graça que vai operar em vocês. Que se fosse por vocês mesmo, vocês não iam dar conta. Ninguém vai. Essa que é a mensagem do Sermão do Monte, tá certo? Jesus mostra o ideal da fé, mas você tem duas maneiras de alcançar esse ideal. Pela graça ou pelo legalismo. Pela graça, você sabe que tudo que você faz na terra nunca vai comprar a salvação, mas não vai ser a causa da sua salvação, vai ser o resultado dela. E é diferente do legalismo. O legalismo faz para alcançar. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem é que ela deve ser lida à luz de uma outra parábola que Jesus deu, praticamente no mesmo contexto. Note o que você acabou de ler. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Jesus não proibiu acumular tesouros na terra. Ele proibiu acumular para vocês. E teve uma parábola que Jesus conta que um homem uma vez chegou no multidão e falou, Senhor, manda meu irmão dividir comigo a herança. Jesus falou o seguinte, mas quem sou eu? Eu não sou rebatidor entre vocês. Vou contar uma historinha. Certo homem ficou próspero, rico e cada vez mais rico. Aí ele falou, o que eu farei para guardar todo o meu alimento? Eu vou construir celeiros ainda maiores e tudo mais. E aí ele dizia de si para si mesmo, vou construir celeiros maiores. Até que naquela noite veio uma voz e falou assim, seu tolo, louco, vamos pedir a sua alma, o que você pediu, para quem será? O destaque dessa parábola, sabe qual é? É a expressão, ele falava de si para si mesmo. Lembra que eu acabei de falar agora da buzina? Gente, aqui no Oriente Médio, as pessoas conversam com a mão. Vocês já devem ter percebido, os poucos dias que vocês estão aqui, como é que eles gesticulam, comem. Parece que estão sempre brigando, cara. Sempre brigando. Eu vou levar o Thiago e se o Flávio quiser ir também, nós vamos visitar um amigo meu na cidade velha de Jerusalém. Eu tenho quase certeza que ele vai chegar lá e vai perguntar assim, o que vocês querem beber? E como ele sabe que eu não gosto muito de chá, ele vai falar o que a gente quer, ele pode trazer um suco. Mas às vezes ele traz um chá. E ele vai trazer o chá estupidamente quente. Isso aqui até é dica para questão de negócios. É assim que negocia aqui. Sabe por que é estupidamente quente o chá? Para você não beber logo e ir embora. Ah, olha! Ele quer ficar conversando com você, porque se estiver quente, é falta de educação você ir e deixar um pouquinho no copo. Então você tem que beber até o final, mas se está quente você tem que esperar, então você fica conversando. Eles apreciam demais conversar. Então essa é a ideia da parábola. O homem falava de si para si mesmo, não faz sentido nessa cultura aqui, porque ninguém conversa sozinho. Não é bom comer sozinho, não é bom. Então, se Jesus fala, ele falava de si para si mesmo, significa que ele acumulou tanto as riquezas para si mesmo, que no final ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha amigo, ele expulsou todo mundo de perto dele. É esse espírito da parábola que explica essa passagem que você leu. Jesus não proibiu de acumular riquezas, ele proibiu acumular riquezas
para si mesmo. E o princípio é válido da mesma maneira hoje, porque nós temos dois tipos de pessoas bem-sucedidas na vida. Aquele camarada que ele tem o dinheiro e ele curte o dinheiro com a família, e aquele que tem o dinheiro e a secretária que manda flores para a esposa no dia do aniversário, porque ele nem lembra, é papel da secretária fazer aquilo, sabe? Ele tem o cachorro, mas o cachorro não abana o rabo para ele. Ou como diz Schopenhauer, ele passa a vida toda numa ânsia de ter e um tédio de possuir. Esse é o que acumulou para si mesmo. E aí eu tiro duas coisas só disso. Primeiro, o que você está falando é que o problema, na verdade, não é você acumular grana, é você acumular grana só para você. Para você, né? Exatamente. E aí, quando a gente olha para a própria natureza, a gente percebe uma coisa em comum com esse princípio, que é um princípio milenar, que é sempre para o outro, que tem a ver com sucesso. Que o Brunet me disse uma vez que existem princípios que não importa se você é do bem ou do mal, eles simplesmente funcionam como plantar e colher. Né? E um dos propósitos da natureza, talvez o principal, é sempre fazer algo pelo outro. Então, quando cai um fruto, não é a própria árvore que come o fruto, né? É um animal. A água não é ela que se alimenta, que bebe da própria fonte. Ela geralmente mata a sede de alguma outra coisa, né? Então, um propósito da nossa vida geralmente é fazer algo para o outro, né? Isso daqui tem a ver e está em sincronia com princípios milenares, como você está citando. E aí, quando eu olho para essa passagem, acho que tem uma outra coisa interessante também. Porque aqui, né, Jesus não está falando que tesouros na terra são coisas ruins. Na verdade, ele está usando isso para comparar que perto dos tesouros nos céus, isso daqui não tem comparação. Então, ele não está dizendo que isso aqui é ruim. É que ele está usando isso, que é uma coisa boa, na minha concepção, para mostrar que mesmo algo muito bom, perto disso não vale nada. Exatamente. Então, ele não está dizendo que E até uma questão. Se o céu é isso aqui multiplicado ao infinito, então tem uma amostra grátis. Tá certo? Se você vai a um grande restaurante de São Paulo e eles lhe dão uma degustação ali, aquela degustação é uma amostra grátis de um prato muito mais perfeito. Você entendeu? Você não vai num restaurante chique, o camarada, eu vou te dar uma degustação do que eu ofereço lá dentro e traz um ovo frito velho para você. Abre um parênteses, desculpa, só para estar dentro desse mesmo contexto, eu também vejo qual é a finalidade do dinheiro. Não é? Acho que também todo esse contexto, a riqueza, se ela não tem uma finalidade, se ela não tem um propósito, ela não serve para nada. Exatamente. É como dizer, vamos analisar o valor absoluto da riqueza. Vamos pegar um baú cheio de diamantes aqui. Vamos trazer aqui um avaliador e ele vai dizer, não, esse baú cheio de diamantes aqui, ele vale 10 milhões de dólares. Tá bom, 10 milhões de dólares, o baú cheio de diamantes. Mas quanto vale esse mesmo baú cheio de diamantes no fundo do oceano? Não vale nada. Ou então, quanto vale esse baú cheio de diamantes numa ilha deserta? Também nada. Também não vale nada. Por quê? Porque qual é a finalidade de um baú cheio de diamantes numa ilha deserta? Um coco vale mais do que um baú cheio de diamante. Você vai comer o coco, vai beber água do coco, você vai sobreviver, você não pode comer o diamante. Não é? Qual é o valor desse baú no fundo do mar, depois de um naufrágio? Também não vale absolutamente nada. Então, a riqueza acumulada que não tem uma finalidade, ela não vale nada também. Ela é só, talvez, um objeto de orgulho para o cara. Eu estou na lista tal, eu sou o cara... enfim, né? Eu penso que quando a gente dá finalidade para a nossa riqueza, e geralmente a finalidade está relacionada a pessoas, né? A começar dos que estão da nossa família, dos nossos filhos, mas também para os nossos amigos, ou para a sociedade. Que finalidade eu posso dar para esse dinheiro para que ele seja riqueza para quem está ao meu redor também? Claro. Então, e aí esse é um outro propósito nesse acumular. E aí, olha só, eu estava vendo, tem uma passagem de Lucas que ele conta uma história muito interessante, que diz o seguinte, ó, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, basicamente, nessa história, tá falando sobre uma viúva que coloca, 2 moedinhas, e comparando com outras pessoas que colocaram muito, muito dinheiro, muito patrimônio, muita riqueza, e aí Jesus chega e diz que, na verdade, ela deu muito mais do que eles, porque ela deu tudo que ela tinha. E aí, quando a gente olha para isso daqui já era uma dúvida, porque, então, quando a gente pega as pessoas que me fizeram esse tipo de crítica, bom, então quero ver se dá tudo que você tem,
como você acha que, falando de dinheiro, a gente deveria interpretar isso e relacionar isso com ganhar dinheiro? Excelente pergunta. Olha bem, aqui a gente vai pegar um outro espectro. Eu vou dar esse outro espectro e vou entrar direto na sua pergunta. O espectro é o seguinte: Jesus condenou também os que dá, então não basta ser rico e dar. Porque até pela ilustração que eu fiz do Mar Morto e Mar da Galileia, eu falei, não, tudo bem, então se eu for rico e der, eu já estou bem com Deus, não estou acumulando riqueza para mim mesmo. Não é dar de qualquer jeito. Não é aquele rico assim que ele é milionário e tudo, aí ele dá um cheque para caridade todo ano lá, o pessoal liga, dá um cheque lá, dá um cheque, ele acha que está bem. Não é isso. Você tem que dar com amor e com atenção. E não é só há 4 grandes riquezas que nós temos. Isso é bíblico, tá? 4 grandes riquezas. Tempo, o templo, que é o nosso corpo, são 4 T's. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se essas 4 coisas você tem que dar para Deus, seu semelhante: tempo, templo, talento e tesouros. O meu tempo, o meu corpo, os meus dons e o que eu tenho.